Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Como estão todos? Eu espero encontrar todos bem, na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Bom, para vocês que estão nos vendo pela primeira vez, eu sou Adriano, eu junto com a minha esposa Caroline mantenho esse grupo de estudos voltados à doutrina espírita. Às terças nós fazemos estudos de um livro ligado à doutrina espírita. Atualmente estamos lendo o livro Os Missionários da Luz, da coleção do André Luiz através do Chico Xavier. E às quintas nós fazemos estudo de um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você for novo por aqui, siga a nossa página, siga o nosso canal. Nós costumávamos fazer as lives no Facebook, mas o Facebook está com uma política de apagar os vídeos a cada 30 dias. Ele vai pegando 30 dias para trás, apagando os vídeos. Isso está fazendo com que a gente perca muito do conteúdo feito. E eu acho que é um conteúdo feito com muito carinho, com muito cuidado, e que não merece ser deletado. Então a gente vai começar a fazer isso no YouTube. Então eu vou deixar tanto no Face quanto aqui o link, e aí vocês se inscrevam, porque eu só consigo gravar vídeos ao vivo se eu tiver pelo menos 50 inscritos, tá bom? Agora no YouTube sempre tem essa questão de mínimo de pessoas. Então vamos iniciar esta noite com nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, de nos colocarmos neste momento por oração, um momento onde os bons irmãos nos auxiliam, onde Jesus, nosso Mestre, vem ter conosco este momento de oração, e os nossos mentores e benfeitores preparam todo o ambiente, toda essa energia boa, para que nosso lar seja assim, cercado de boa luz, de bons fluidos, e que este momento de oração se propague pela nossa semana e pelos nossos dias. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as preces, intitulado Pedi e Obtereis. Já estudamos algumas coisas com relação ao conteúdo da prece, a forma como a prece é transmitida, a eficácia da prece, as condições da prece. Na semana passada foi sobre as preces que ninguém compreende, e essa semana é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos lá ver a explicação do Kardec a respeito disso, e depois a gente vai ter a instrução dos espíritos exatamente sobre a questão também da prece, tá bom? Então vamos lá. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta ainda. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar os sofrimentos desses espíritos. Segundo o que está na literatura do Céu e Inferno, segunda parte dos exemplos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Nem vamos discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se mesmo com essa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos mortos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderia lhes minimizar os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-lhe a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso das correntes? Quando alguém está atacado por um mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os mortos pode estar uma pessoa que vos seja querida,
um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo de água para mitigar a sede? Um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhes dareis uma prova de amor com uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença em um Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não implica em negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especial: a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas se submeter a Ele e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação das imutabilidades da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de se melhorar é inútil, e está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a vontade do mal, ou pelo mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Então, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei. Ela é lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Então, de cara, ele explica que não existe essa de pena eterna, culpa eterna. O que tem é que nós seremos os nossos próprios juízes. Nós passaremos o tempo que precisarmos até nos arrependermos e pedirmos a Deus a chance de fazer mais e melhor, de retornar aqui, de reencarnar e fazer o bem, de prestar o bem, de praticar o bem dia a dia. Isso sim dá fim às dores, aos sofrimentos. E toda a prece e todo o auxílio, ele é bem-vindo, pois ele revigora a esperança daquele ser, daquela pessoa,
no bem. Isso é muito importante. Então, fazer prece pelas pessoas que desencarnaram lhes auxilia, lhes dá força, lhes dá certeza de que deixaram aqui na Terra pessoas que lhe querem bem, porque é sinal de que algo de bom eles fizeram. É sinal de que o bem, em algum momento eles praticaram um bem. Quando a gente faz a prece por alguém que desencarnou, uma pessoa querida, uma pessoa conhecida, essa prece chega até ele como um bálsamo. Porque quando a gente desencarna, a gente toma consciência das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas faltas. A culpabilidade do que a gente fez chega até nós, por nós mesmos. Ninguém vem e aponta o dedo. Nós temos consciência, nós tomamos consciência disso. Caem as máscaras, caem as asperezas, as fantasias que muitas vezes criamos em nossas cabeças para encobrir aquilo que fizemos, aquilo que pensamos, aquilo que realizamos. E essas preces, como até o André Luiz conta, né, que em um dado momento eu não lembro, no nosso lar, ele estava, acho que ele já tinha sido resgatado do umbral, ou estava ainda no umbral, e o que deu forças a ele, quando ele se sentia ali cada vez mais culpado por tudo que ele fez, do que aconteceu na vida dele, pelo local onde ele se instalou após o desencarne, ele lembra que uma das poucas, ou talvez a única prece que ele ouvia era de uma senhora, esposa de um paciente dele, que ele atendia no horário que ele fazia atendimentos gratuitos. E inclusive ele relata que ele atendia com muita má vontade, atendia com muito desprezo. E foi essa oração dessa senhora que deu forças para ele se reerguer, porque foi a única pessoa que orou de verdade por ele e pensando no bem dele. Então muitas vezes um momento que a gente se põe em prece por alguém que desencarnou é o que aquela pessoa precisa para se sentir melhor, para começar a ter um fio de esperança e certeza de que ele fez algo de bom aqui na Terra e de que ele não é, vamos dizer assim, inteiramente mal, inteiramente culpado como ele está se sentindo. E aí ele termina aqui falando que o espírito culpado e infeliz dessa maneira pode sempre salvar-se a si mesmo. É a lei de Deus. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes que lhes faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos de execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Também ver Céu e Inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Isso encerra esse trecho. E realmente, quando a gente se coloca ali nas vibrações, nas nossas preces pessoais, e pede por todos os irmãos que desencarnaram, que estão passando por dificuldades, ou mesmo muito especificamente, por aquele parente, aquela pessoa que desencarnou, que ele possa ser acolhido, que ele possa ser levado nos postos de socorro, possa ser acompanhado. Nós estamos ali praticando uma caridade e a lei do amor. Nós estamos fazendo com que aquele amor, aquele carinho que a gente sempre sentiu por aquela pessoa possa chegar até ele através da nossa prece. Isso meio que amarra tudo o que o capítulo passou, mostrando as formas da prece, como o pensamento toma forma durante a prece, como a prece chega até a pessoa, como a prece é levada até Deus. Então a gente não tem que pedir para Deus derrogar suas leis, né? Assim do tipo, que ele não sofra nada, que ele fique acolhido, por mais que
Por exemplo, a gente sabe que a pessoa fez coisas erradas, praticou mal, fez muita gente sofrer. A gente não tem que pedir a Deus que ele se torne um anjo. Ninguém morre e vira anjo. A gente tem que pedir a Deus que ele possa ser acolhido, que ele receba boas energias, que ele receba muito carinho e que a pessoa possa assim começar a se restabelecer, se entender onde está, ser bem acolhido e assim ir melhorando dia a dia, bem acompanhado, sai daquela situação complicada que ele se encontra, que ele possa se encontrar, Então isso meio que alinhava toda essa costura do capítulo. Na próxima semana a gente vai fazer as instruções dos espíritos, que fazia tempo que não tinha, e são dois textos, então é muito interessante, tá bom? Eu espero que estejam gostando. Então esse vídeo vai ficar no YouTube e eu vou pôr o link na página atual que a gente tem no Facebook, tá bom? Então vamos para nossas vibrações e para o encerramento. E assim, cercado pelos nossos bons irmãos, pelos encarnados e muito pelos desencarnados que vêm até aqui acompanhar os nossos estudos, que sempre nos enchem de alegria, de satisfação, de gratidão por poder partilhar esse momento com todos. E certos desta boa energia e bons fluidos que vêm do alto, diretamente dos bons irmãos, com a permissão de Deus nosso Pai. Vibremos por todos os irmãos que estão em nossos pensamentos e corações neste momento, que o amor de Deus chegue a cada um deles. Vibremos por todos os irmãos que passam dificuldades, que moram nas ruas, que vivem em locais onde há guerra, fome, onde não existe o mínimo para se sobreviver de forma limpa, decente. Que o amor de Deus toque cada um desses corações, toque o coração das pessoas que possam ajudar, para que a ajuda chegue a tempo, chegue como um prato de comida, um copo de água, um cobertor, uma roupa, um auxílio. Vibremos por todos os irmãos doentes, internados nas clínicas, nos hospitais, muitos em casa, nas clínicas de repouso, nas clínicas de recuperação, nas clínicas psiquiátricas. Que o amor de Deus chegue a cada um deles, lhes dando a certeza de que Deus está ao seu lado sempre, de que este sofrimento é passageiro e de que tudo será resolvido. Vibremos também pelos irmãos que estão encarcerados nos presídios, no Brasil e ao redor do mundo, que possam pensar, refletir bem sobre aquilo que fizeram, mas possam ver a luz que emana de Jesus logo à sua frente, lhes convidando a um novo caminho, a novos pensamentos, a novos rumos quando retomarem sua liberdade. Por fim, vibremos pela nossa casa, por aqueles que amamos, por aqueles que nos amam, por aqueles que não nos amam e até mesmo por aqueles que possam nos odiar. Que o amor de Deus transforme tudo em amor, carinho e misericórdia. Vibremos por desencarnados e desencarnados que estão à nossa volta. Vibremos pelos nossos parentes, colegas, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos de caminhada, irmãos de jornada, pelos nossos vizinhos, dos mais tranquilos aos mais agitados, todos aqueles que nos cercam, para que o amor de Deus toque seus corações, que os bons irmãos levem muito amor, respeito, carinho e misericórdia para cada uma desses lares, dessas casas, para que o amor brote, dê frutos e o respeito possa se multiplicar mais e mais. Vibremos assim por todo o nosso planeta, para que cada vez mais
nos consideremos irmãos e possamos fazer o bem pelo bem, sem nenhum interesse. Só assim, todos os votos que fazemos, todo o final e começo de ano, farão sentido. Que possamos nos cumprimentar, nos felicitar e desejar com bons pensamentos e boas atitudes o ano todo, tudo aquilo que desejamos durante essa época de festas. Queridos irmãos e irmãs, agradeço a presença de todos. Novamente fico muito grato pela oportunidade de ter todos aqui conosco. Que isso possa perdurar durante todo este ano de 2026. Que possamos assim fazer com que o amor de Cristo que nos une se propague para todos os lares que pudermos alcançar. Obrigado, Pai, por tudo, por tanto, por cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, um bom fim de semana. Fiquem com Deus, se cuidem. Um ótimo ano para todos. Um ano de novas atitudes, novos pensamentos, para que possamos fazer o nosso melhor, pelo bem e para o bem, com o amor de Deus, nosso Pai, sempre nos guiando. Fiquem com Deus e até terça-feira com o estudo dos Missionários da Luz. Muito obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau.